Boa tarde, todos, todas. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. A gente começa agora a 25ª edição do Academia APP. O Academia APP, ele tem o objetivo do intercâmbio de informações entre profissionais do mercado, do mundo da publicidade, e professores e coordenadores e às vezes até alunos dos cursos de publicidade e propaganda de todo o Brasil. As edições do Academia PP acontecem sempre às segundas, terças-feiras de todo mês, das 14h30 às 15h30 da tarde, mensalmente, transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom, como vocês estão participando agora. A gravação depois fica disponibilizada no canal da APP Brasil no YouTube. Em 2026, o Academia PP conta com o apoio da Master Globo, do Cantaribop Mídia e da Record. Nossos agradecimentos ao professor Postigo, que estou aqui apresentando, e a toda a equipe que está por trás da Academia PP de hoje. E eu queria lembrar também a todos que estão aqui nos assistindo e participando que o Academia PP é um bate-papo. Se por acaso vocês tiverem alguma pergunta, alguma contribuição com o bate-papo, vocês podem fazer esses apontamentos no nosso chat e em seguida a gente vai levantar as questões para os nossos convidados. É só você levantar a mão, a gente abre o microfone também. Aproveitando, vou pedir que vocês fechem os microfones, se puderem abrir as câmeras, a gente fica mais agradecido, mais contente. E assim que quiserem e puderem, podem fazer as perguntas, tá bom? Mantenham as câmeras abertas, fechem os microfones e participem ativamente. A edição de hoje do Academia PP traz dois grandes convidados do mercado da publicidade, do mundo da publicidade. E nós vamos falar de criação, de criatividade. Um deles é o Fábio Moselli, publicitário, 25 anos de experiência, redator criativo com passagens por algumas das melhores agências do país e vice-presidente de criação da DPZ até julho do ano passado. Foi vencedor de diversos prêmios, do F e Cannes, e é dele o grande, o famoso, premiado filme Caverna do Dragão, da marca Renault, né? Também o Fábio hoje está de filho novo. Ele vai falar um pouquinho, acho que desse filho novo, que há uns 2 meses nasceu. Ele vai falar um pouquinho para a gente. Já a Carla Cancelara, que também é participante hoje do programa, é líder criativa com mais de 20 anos de experiência em agências globais e regionais. Ela é hoje vice-presidente do Clube de Criação. Não, ela é vice-presidente do Clube de Criação, sim, e ela é também responsável por trabalhos ligados à inserção da criatividade, cultura e negócios, com forte foco na construção de marcas que sejam culturalmente relevantes e comercialmente eficazes. Ao longo da carreira, a Carla liderou equipes multidisciplinares, moldando culturas criativas e desenvolveu soluções integradas para marcas locais e internacionais, em diversas categorias. Além da função de executiva, ela é co-presidente, né, como eu já falei, do Clube de Criação Brasil, a principal instituição criativa do país, e ela é membro frequente de júris de importantes festivais internacionais, como o Cannes, o F, o Clio Awards, o TikTok Edge Awards e o Mad Stars. O trabalho da Carla foi reconhecido em importantes premiações globais de criatividade, como Cannes, Lions, o The One Show, o F e o Orro, da Ibero-Americana. A Carla, ela reafirma seu profundo compromisso com o desenvolvimento de talentos e a construção de equipes criativas, colaborativas e de alto desempenho. A gente vai começar com a Carla, falando sobre essa relação mercado, escola, ensino e processo de criação. Oi, Seja bem-vindo. obrigada. Obrigada, Postigo, primeiro por toda essa apresentação, introdução super generosa. Boa tarde, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre um dos meus assuntos preferidos, né, que é gestão de times criativos. Então, eu preparei uma apresentação para passar um pouquinho para vocês o que que eu penso sobre isso, aprendizados que eu tive ao longo da minha carreira, desde quando eu fazia parte, né, comecei como estagiária em agência de criatividade, né, tudo que eu fui pegando junto com meus líderes, que eu sentia que era importante, né, na formação de times, e até o momento em que eu virei líder criativa também, que eu busco aplicar tudo isso e outras coisas que eu aprendi, que quando a gente faz parte de um time como liderado e não como líder, a gente nem imagina, né? Então, só dá licença para eu compartilhar a tela.
Já vou retomar aqui com vocês. Um segundinho. Todo mundo vendo a minha tela, eu vou colocar em modo de apresentação agora, Sim. tudo certo? Perfeito. Ok. Então tá bom. Então esse é o tema, né, de hoje da sala de aula para o mercado e como que a gente pensa, né, como é que a gente planeja esse desenvolvimento de talento e a construção de equipes criativas colaborativas de alto desempenho. Então eu vou começar com uma pergunta, tá? Quantos talentos a gente acha que já foram desperdiçados porque a gente achou que o problema era da pessoa, a pessoa que não correspondia às nossas expectativas? Então, eu vou buscar responder isso ao longo dessa apresentação. Então, eu acho que eu até vou pular isso aqui, porque o Postigo já me super apresentou bem aqui, né? Ele fala um pouquinho aqui de lugares onde eu passei. E você também está de filho novo, né? Oi, então, na verdade eu sou afiliada aqui, né, É no afilhado, é. caso. É. Eu entrei para a agência UI faz pouco mais de um mês, e está sendo também uma super experiência aqui, porque cada lugar tem suas particularidades, seus times, e é muito impressionante como a cultura muda de lugar para lugar, né? Isso também é maravilhoso, assim, a gente perceber e entender como que a gente pode contribuir, né? Então, assim, eu comecei fazendo, né? Não tem um outro jeito de a gente começar. Eu comecei fazendo e em um certo momento da minha carreira, eu comecei, nossa, em 2000 na verdade, eu comecei na agência júnior da minha faculdade aos 17 anos, e aí eu comecei depois como estagiária, fui contratada como redatora júnior, fiz todo aquele processo, né, de júnior, pleno, sênior, até que eu fui convidada logo após a minha licença maternidade para virar diretora de criação, e foi aí que eu comecei a ter formalmente, né, a posição de líder criativa, porque até então a gente trabalhava muito assim, ajudando, auxiliando estagiário, orientando assistente, né, mas nada muito formal. E nesse momento é que foi que eu percebi assim que não é só o talento que faz a diferenciação dos criativos, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa que numa agência não tem tanto destaque, mas é só mudar de agência que ela de repente começa a ganhar todos os prêmios possíveis, né? A gente pergunta, mas o que que aconteceu? Será que a pessoa mudou do nada, assim, né? Ou será que foi o ambiente que deixou esse talento acontecer? E é a partir desse momento que eu comecei a passar a pergunta, em vez de essa pessoa tem talento, mas esse ambiente deixa esse talento acontecer, deixa esse talento florescer? Isso é uma coisa que eu venho estudado bastante, até por conta da minha filha, que hoje tem 7 anos, que eu consigo perceber a influência que um ambiente tem no desenvolvimento dos talentos dela, né? E eu acho que isso não é diferente para quando a gente fala de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho ou mesmo se desenvolvendo dentro da nossa área criativa, né? Então, eu acho que esse talento individual é um mito, na verdade, né? É um mito do mercado criativo. É claro que existe o talento, né? Mas eu não acho que ele é algo que é imutável, que eles não possam ser desenvolvidos de acordo com o ambiente que a gente está. E aí que entra o nosso papel de líder criativo, né? Então a gente sempre escuta, o talento é inato, quem sabe sabe, a pessoa já nasce com talento, ela vai desenvolvendo, a pessoa já se destaca desde a faculdade, né? E, na verdade, isso é uma coisa que o mercado replica porque a gente faz contratações pelo portfólio, né? A gente não tem como saber ainda como é a pessoa no dia a dia. A gente vê o portfólio, se o portfólio tá bacana, tem os bons trabalhos, a gente fala, bom, então essa pessoa realmente vai conseguir florescer aqui dentro. Só que a verdade é que as pessoas, quando não é um corte, né? As pessoas são contratadas pelo portfólio, mas elas são demitidas pela entrega, né? Então, assim, o que que aconteceu nesse meio tempo? Por que que a gente conseguia ver talento no começo e depois a gente não consegue? Né? Então, a verdade é que o que eu acredito é que a gente não é uma soma de talentos individuais, de estrelas, uma coleção de estrelas. Nós, os times criativos, né, aqueles que funcionam bem, na verdade, eles são ecossistemas. E eles precisam ser compostos dessa forma, né? Eles precisam ser enxergados dessa forma, onde cada um tem ali o seu papel. E é justamente nessa composição é que todo mundo vai conseguir desempenhar, em alto nível. E eu busquei colocar aqui o que que eu acredito que realmente constrói equipes de alto desempenho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas primeiro, a gente precisa ter ritual, ritual de ver ideia, ritual de deixar esse fluxo criativo fluindo mesmo, né? Segundo, a gente dá autonomia com direção. Em terceiro lugar, ter diversidade de perfis. Em quarto, a referência e o repertório. E o quinto, a tolerância ao erro. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um.
que são os rituais de ver ideias, né? Por muitas agências que eu passei, eu também já passei por muitos modelos, né? Agências em que a gente fazia aquele mutirão de Cannes, então assim, ó, gente, tá virando, tá em outubro, chegou outubro, né? Aquela coisa, pô, passou Cannes, próximo Cannes já começou, né? Cannes, que é aquele grande festival de publicidade, né, mundial. Então, assim, muitas agências se organizam para uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, reunir todo mundo para ver ideia. Então, as pessoas, o time vai lá e busca ter ideias proativas, trabalhar em briefings fictícios, às vezes para clientes dentro de casa, às vezes clientes que não estão em casa, mas que a gente vai atrás de clientes se a ideia for muito boa, né? Agora, tem agências que não têm esses rituais, mas ela mesmo assim consegue manter as pessoas inspiradas a sempre criarem, sempre buscarem o melhor de cada trabalho, seja um trabalho que veio por meio de um briefing, ou seja um trabalho que veio de maneira proativa da própria dupla que estava lá pensando, decidiu fazer alguma coisa diferente, teve uma ideia durante o banho, durante o fim de semana, viu alguma coisa na rua, despertou alguma ideia ali. Então, assim, o que que isso me traz de aprendizado, assim? O ritual não necessariamente é uma reunião marcada, né? Eles precisam estar na cultura. E quando a gente fala em estar na cultura, a gente precisa deixar esse fluxo ligado. O que que é o fluxo, né? Eu penso muito assim que a criatividade, ele não é uma coisa que ela vai sair é, quando você fica pensando, 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 pensando e de repente vem aquela ideia brilhante. Ela tá muito mais ligada a gente ter um botãozinho na nossa cabeça ligada de você, qualquer coisa que você olhar, ela tem potencial de virar ideia, não porque você tá pensando naquilo exaustivamente, mas porque você tá com o radar ligado. Você tá com o radar ligado e fazendo conexões improváveis, assim, sabe? Então a gente tem, como líder criativo, o papel de manter esse fluxo acontecendo ali no nosso time. E como que a gente faz isso? Compartilhando uma referência, uma campanha legal que saiu, sendo trazendo esse canal informal de inspiração, chegando na mesa de alguém e falar, olha, o que que eu vi, me mostra aí o que você está fazendo, tentar fazer o time mesmo se falar, sabe? Conseguir olhar a ideia do outro e também se inspirar para fazer, fazer apresentações internas. Então, assim, a gente tem que ter esses rituais em que a gente não tem uma pauta, mas a gente vai ter assunto, o assunto é criação, né? E também momentos em que as ideias podem existir incompletas, porque numa reunião, normalmente, a ideia já tem que estar lá redondinha, né? E a gente não tem, não é isso que a gente precisa esperar como líder criativo, né? A gente precisa dar tempo da ideia se amadurecer, a gente palpitar, outras pessoas palpitarem, e ela ficando cada vez mais redonda até a gente chegar nessa ideia ideal. Então, acho que esses rituais são muito importantes, porque eles ajudam a criar e sustentar uma cultura criativa dentro da agência. O segundo ponto é autonomia, né? E autonomia que isso aqui é muito importante porque a gente não está falando sobre abrir mão de liderança. Inclusive, um bom líder, ele não é aquele que precisa ficar provando o tempo todo que ele é o líder, né? Porque ele confia no time, e o time sabe que ele tem a confiança do líder. Se não tem, por que que ele está com aquele time, né? A gente, claro, isso não quer dizer que a gente não é da direção, mas a gente precisa incentivar essa autonomia e dar as ferramentas que as pessoas precisam para ter essa autonomia. Então, quando a gente não tem autonomia, a gente faz microgerenciamento, os líderes ficam sobrecarregados, né? Os criativos, eles só executam as ideias do líder e não pensam por conta própria, né? Até ficam com medo de pensar, de trazer ideia, medo de propor coisas. Mas quando eles têm autonomia, eles já têm um norte, eles sabem onde eles têm que ir, eles sabem que pessoas que eles têm que procurar, eles sabem como eles vão resolver os problemas, né? Tem confiança no processo um do outro ali dentro do time. E o criativo tem uma coisa que é muito importante, a responsabilização, que é diferente de culpabilização. Ele sabe que ele pelo que ele é responsável. E quando ele se sente responsável, ele não delega, ele não espera que os outros façam por ele. E isso também é um jeito da gente desenvolver os nossos times para alto desempenho. A gente precisa muito é, é, incentivar essa autonomia e não que eles venham até atrás da gente em busca de todas as soluções prontas, né? Então, o meu trabalho como líder criativa é criar esse espaço onde a melhor ideia possa aparecer. Terceiro ponto aqui é a diversidade de perfis. E aí, quando a gente fala de diversidade, é todo tipo de diversidade, né? É tanto diversidade de origem, de skills, de história, de referências. E a gente não precisa de um time que tenha clones de si mesmo, né?
Eu lembro uma vez que eu recebi um feedback de um líder criativo meu. Ele era muito bom líder criativo, tá? Não é sobre isso, assim, mas eu lembro que ele me falou que o feedback era que eu precisava ser um pouco mais como os caras do time, sabe? Me comportar um pouco mais como eles. E eu lembro que eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu falei, poxa, então para que que ele quer uma pessoa como eu, né? É só contratar uma pessoa igual a eles. Eu não sou igual, né? E aí eu fiquei pensando, então como que eu mostro para ele qual que é o meu diferencial? Né? Eu sei que eu tenho, então eu busquei entender isso e realmente eu acho que hoje esse meu diferencial foi o que me fez evoluir na minha carreira, né? Então, assim, eu trouxe aqui só alguns exemplos, né? Por exemplo, se a gente precisa que todo mundo faça tudo e pense igual, a gente vai ter sempre o mesmo resultado, né? Então, um time diverso, ele precisa ter skills diferentes. Então, vai ter um DA, um diretor de arte, que ele vai ser o cara mais craft. Então, assim, ele vai ser aquela pessoa que vai ficar penteando o layout até ficar a coisa mais linda possível, né? Ele é cheio de referência, ele conhece o trabalho de todos os fotógrafos, ele tem aquela excelência na execução. Eu sei que vai ter um tipo de trabalho que, se eu passar para ele, ele vai tirar de letra, né? Ele ou ela, claro, vai tirar de letra. Agora, se eu tenho uma pessoa diretora de arte que é mais sobre formato, assim, sabe? Tipo, é uma pessoa rápida, ela pensa também em conteúdo, ela tá por dentro, de outras ferramentas, ela traz inovações, ela tá pesquisando qual que é a melhor inteligência artificial para fazer aquele trabalho. Não quer dizer que um não possa saber o do outro, mas se eu tiver pontos fortes em que eu possa falar, bom, então esse outro trabalho aqui eu vou passar mais para essa pessoa, que eu acho que ela vai me entregar da melhor forma. Mesma coisa com pessoas redatoras, né? Então, vai ter aquela pessoa que faz aquele conceito, aquele filme de chorar, né? Tem profundidade, escreve muito bem um roteiro, decorou todos os roteiros de todos os anuários. Agora, talvez não seja a mesma pessoa que eu vou pedir para fazer um trabalho de pauta quente, porque, sei lá, a Virgínia fez alguma coisa e a gente precisa reagir. Sabe? Pode não ser a mesma pessoa. Pode ser que elas tenham referências diferentes, né? Hoje em dia a gente está com uma proliferação de referência que é muito difícil todo mundo saber tudo, né? Então a gente precisa buscar compor o nosso time com esses perfis e saber acionar ali nos momentos certos. De novo, não quer dizer que um não pode saber o do outro, mas eu acredito que a gente não precisa exigir tudo de todo mundo, mas sim saber o que exigir de quem, tá? Referência e repertório. Eu vou ser muito sincera, eu acho que hoje essa é uma das coisas que eu mais sinto falta, né? É ter um time que tenha repertório, repertório criativo, né? Então, e também isso é parte do nosso trabalho como liderança, né? Assim, é dar esse repertório, ajudar a facilitar esse repertório, brigar para a agência ter todos os anuários que possam ser consultados, pedir para a gente ter assinatura ali, seja do Love the Work, que é aquele arquivo de Cannes, ou seja do Unblock Coffee, que também é um arquivo de várias premiações, para as pessoas saberem o que foi feito, o que está sendo premiado, que os jurados valorizam hoje em dia, mas não só isso, saber o que foi feito no passado, né? Então, assim, você não precisa saber ter trabalhado nos anos 80, mas você precisa saber o que a DDB fez. Por que ela chegou nesse lugar? O que o Bill Bernbach criou, né? E aí, como liderança, eu faço, assim, todo ano palestras para o time sobre Cannes, né? Então, quais foram as maiores tendências? Não é só mostrar os maiores cases, mas, assim, ajudar a pensar também, sabe? Poxa, aqui foi a tendência é isso. Depois da pandemia, voltou a ter ali uma valorização do humor, né? Então, será que a gente não tem que pensar um pouco por esse lado? É algo que as pessoas estão de olho? Incentivar, né, que as pessoas conheçam essas campanhas históricas, né, até para não fazer igual, porque acontece muito, muito, muito da gente ver ideias muito legais que o time traz, mas que já foram feitas, de uma forma ou de outra já foram feitas, né? Então as pessoas também precisam saber, porque eu acho que também isso alimenta a nossa criatividade, né? O nosso repertório aumenta a nossa criatividade. E a gente também, sendo curador do que é essa criatividade, a gente ajuda a definir qual que é a linguagem criativa da agência, né, do nosso trabalho, e para cada cliente. Né? Antigamente era muito, muito claro, assim, cada agência tinha ali o seu estilo. Ah, isso aqui foi feito pela Finasca, não, mas isso aqui foi feito pela UMAP. Qual é o estilo que a gente quer que a nossa agência tenha, né? Então, assim, eu acho que isso ajuda a gente a mostrar para o time o que a gente valoriza, né? Se é algo mais inovador, com mais tecnologia, se é algo mais craft, vai depender do cliente também, né?
Mas eu acho isso importante também, e não estou falando só de premiação, tá? Eu acho que isso faz muito parte do nosso dia a dia, do trabalho que a gente entrega para os nossos clientes também, que no fim a gente tem que pensar como que a gente pode ser mesmo criativo no nosso dia a dia, né? Claro que às vezes a gente tem limitações, né? Mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer. E aí, finalmente, o quinto ponto, que é essa tolerância ao erro e a motivação, né? Então, assim, por que tolerância ao erro? Porque eu acho que essa caça aos bruxas, a caça às bruxas, quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa é reprovada, a pior coisa que pode acontecer é, tá, mas quem foi? Quem foi? Porque eu falei que não era pra fazer isso. É assim, como que a gente aprende com isso? Mas não ficar culpabilizando, que é diferente da própria pessoa entender e como que a gente consegue aprender, né? Porque senão a gente deixa o time com medo, né? Eu trabalhei em agência já que, nossa senhora, a gente tinha várias áreas com muito medo de apresentar alguma coisa para o cliente que o cliente poderia reprovar numa primeira reunião. Falei assim, não, se o cliente reprovar, a gente vai perder essa conta. Gente, assim, tinha acabado de ganhar conta. A gente ainda estava definindo o que que era a comunicação desse cliente, né? E a gente, por que que a gente está com tanto medo de perder uma conta? Tem uma sensibilidade, assim, porque o que acontece quando isso vira uma verdade, o time fica com medo de arriscar, medo de propor coisas diferentes, e aí fica ali naquela caixinha, né, do que é aprovável por uma unanimidade, e isso raramente vai trazer algo que saia ali do comum, né? Então a gente precisa realmente não ter essa cultura aí da gente fazer caça às bruxas, né? E isso não quer dizer que a gente não tenha esse senso de responsabilidade, né? A gente só precisa entender esse contexto. Se algo deu errado numa reunião, né? Se o cliente se queixou de alguma entrega, a gente entender, buscar ouvir todos os lados. O time precisa entender que a gente tem confiança neles e que a gente primeiro precisa escutar, ouvir todas as versões antes de chegar, né? Responsabilizando, procurando os culpados. E outra coisa é assim, e por que que eu trouxe aqui no mesmo slide, né? É saber que cada pessoa criativa vai ser motivada por uma coisa, né? Vai ter a pessoa que é motivada por ganhar prêmio, mas vai ter a pessoa que não é motivada por ganhar prêmio, mas vai ser motivada porque está visando uma promoção ou porque ganhar um prêmio não pelo prêmio pode mostrar para a família, né, o quão longe essa pessoa chegou. Então, assim, é entender um pouco essas individualidades para poder ter uma visão compartilhada de onde a gente quer chegar, mas por que que cada um quer chegar lá, né? Por que que todo mundo está engajado para chegar lá? Todo mundo se entender uma motivação para ser realmente um time de alto desempenho, né? Então, assim, quando a gente vai conversar com o time, fazer o one-on-one, é importante a gente saber o que que trava a pessoa, o que que faz a pessoa ficar desengajada, mas também o que que empolga essa pessoa, né? Então, isso já dá uma pista pra gente, como que a gente consegue motivar cada um individualmente. Então, eu acho assim que todo mundo tem algo a aprender, né? Então, assim, para as universidades, faculdades, eu acho que é muito importante a gente conseguir simular para as pessoas das agências, que vão formar os trabalhos, na verdade, que serão futuros profissionais de agências, uma realidade, né? Como que a gente simula pressão? Como que a gente simula um trabalho colaborativo? Como que a gente simula falta de prazo ou prazo estourando? Será que isso está sendo simulado da maneira certa? Ou os estudantes estão trabalhando dentro de um ambiente controlado e quando chegarem lá fora não é exatamente aquilo e não sabem muito como proceder, não sabem onde buscar apoio, né? Será que a gente está realmente. Será que os briefings já não estão chegando super redondos? Na realidade, não é bem assim, né? E aí a gente também tem que trazer essa desenvoltura de quem buscar, o que que vai conversar com a mídia, o que que tem que saber do atendimento, que perguntas fazer para um cliente. Então, assim, como que a gente consegue simular essas ambiguidades, essas pressões dentro do ambiente acadêmico para os alunos chegarem mais prontos, no dia a dia, né? Claro que eles vão chegar ainda como estagiários, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer uma segurança de que essas coisas podem acontecer. Ter escuta, além da técnica, desenvolver escuta, né, nos estudantes, além da técnica. Então, a técnica é sempre muito bem ensinada, né? Não sempre, mas na maior parte das vezes é muito bem ensinada.
Mas e a escuta? Como que você escuta um briefing? O que que você tem que prestar atenção? Como que você escuta um feedback de um líder? Como que você escuta o seu dupla ou a sua dupla, né? Então isso também é importante. E preparar para errar em público. Porque às vezes tem gente que chega com muito medo de fazer uma apresentação, muito medo para cliente. E é claro que isso é algo que vai evoluindo ao longo do tempo, mas o maior medo é ser exposto, é ouvir o cliente falar, não, não gostei, não é por aí. E a gente precisa começar a normalizar um pouco isso, né? Porque a gente leva mais não do que sim, né? A gente leva mais não do nosso gestor criativo, a gente apresenta, sei lá, 5 linhas de campanha, 3 linhas de campanha para aprovar uma, então a gente leva mais não do que sim. Então, como que a gente consegue já preparar os estudantes para esse lugar? Para o mercado também, parar de contratar só quem já chegou pronto, né? Acho que esse talento ele é lapidado pelo líder, pelo ambiente. É, Saber que criar cultura é complexo, mas compensa. Ele vai depender da gente. A cultura também não chega pronta, né? Ele demanda um esforço muito grande de nós criativos, e buscar também ter curiosidade, ter escuta, ter coragem para errar na frente dos outros. E aí saber que o maior talento de um líder, e aí eu me coloco nessa posição, é criar um ambiente onde outros talentos podem existir, né? Então não é só selecionar os melhores, é criar os melhores, é ajudar a construir os melhores. Então, para líderes, a gente tem que sempre observar se tem alguém apagado no time e entender, tá bom, pode ser que a pessoa esteja desmotivada, mas o que que a gente pode fazer quanto a isso? Será que é só falta de talento? Será que é desmotivação? Será que é o ambiente que tá errado, né? E também buscar pessoas que possam discordar da gente, porque a gente não quer estar certo em tudo, a gente quer pessoas que possam mostrar outros pontos de vista pra gente. Inclusive, nessa apresentação, super bem-vindo se alguém tiver outro ponto de vista para mostrar. E para estudantes e profissionais, buscar ambientes que desafiem, não só os que validem, porque é muito importante a gente se colocar em lugares que a gente sabe que a gente não vai receber sempre sim, sabe? Às vezes eu tenho uma pessoa que foi do meu time que eu acho que a melhor coisa que eu pude fazer para ela foi falar que ela não estava pronta para ser sênior quando ela se candidatou a uma vaga de sênior que tinha. E ela era muito boa, mas eu sabia que se isso acontecesse, ela poderia estar lá antes da hora e isso acabar prejudicando a carreira dela. Hoje ela é sênior numa super agência. Então a gente. E ela gostou, ela entendeu a importância disso, sabe? Então ela foi buscar entender o que que faltava para ela ser sênior, né? Alto desempenho, e ela foi atrás. Então, assim, a gente precisa sempre buscar esses ambientes. Então não existe talento pronto, existe talento bem cultivado. Obrigada. Essa é a minha contribuição aqui para esse primeiro momento. Que bom, que bom. Foi maravilhoso, porque é uma outra ótica que eu não tinha percebido. Agora, o Josué falou uma coisa interessante. O Josué também é professor, eu também sou professor. A gente tenta fazer isso nas aulas de criação, né? Mas os nossos superiores, eles pedem uma metodologia completamente antiga, né? Por exemplo, eu não dou nota de 0 a 10 para os trabalhos de criação. Eu acho assim, um absurdo avaliar um trabalho que esse é 0, esse é 1, esse é 2, esse é 3. Em que nota, o que é 0 diferente de 1, 2, 3 para a criação, né? Estou trabalhando Perfeito, com conhecimento. Então eu digo assim, ó, você fez, não fez. E eu aponto o que poderia ser feito de melhor ou de pior. Mas assim, tem que dar uma prova, tem que dar questão dissertativa, nivelar todo mundo por igual. E não é assim, né? Então, exatamente. a gente sofre muito Desculpa. com isso na academia, na educação, porque eles têm uma formação, parece muito exata, né, Carla? 1 mais 1 são 2 para eles. Então, quando você trabalha o conceito de humanas, o trabalho de criatividade, de criação, de redação, nossa, como é complicado, né? Como é complicado. Mas, Olha o Josué Rodrigo, falando. não é Fala. muito diferente de muitos clientes. Hum. Eles também Já querem é essa uma coisa 1 mais 1 são prova. 2. Não, já é uma, de alguma forma, uma experiência de como funciona a vida real, porque não vou dizer que a maioria, mas muitos clientes têm essa visão extremamente racional das coisas, dos processos e dificulta mesmo o trabalho criativo. Então, eu acho que o que você vive aí, os alunos também, já refletem um pouco do que todo mundo vai encontrar no mercado. É. Bom, e agora vai o Fábio, o Moselli, que eu esqueci de falar. Eu apresentei o Moselli, ele é muito mais do que aquela apresentação, mas ele vai falar um pouquinho também desse filho novo dele que tá aí, que ele tá todo babando, assim, tá todo assim feliz, né? Tô Vai aí, babando Moselli, o que você tem para de. falar da gente, dessa relação, dessa contribuição da academia para os futuros profissionais de criação?
Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Postigo. Então, depois da apresentação da Carla, vou ter que me puxar aqui um pouco mais. Ficou excelente e parabéns. E acho que tem muitos conceitos que vão acabar se repetindo um pouco, mas cada um falando da sua forma, a partir da sua própria experiência. Só a curiosidade, o Postigo ele já falou no começo, foi meu professor no colegial técnico e um cara que, eu sempre falo isso quando ele me chama para participar de eventos com a faculdade, onde ele está passando, sempre falo que ele é um cara que, para mim, eu não sei para outros alunos, mas para mim o que sempre ficou do Postigo, e é uma marca para mim, me influenciou muito, é uma paixão por publicidade e por criatividade. Então, um cara que sempre falou com muito entusiasmo, tesão, e isso sempre passou muito pra gente, né? Então, ele foi o primeiro cara que levou a gente numa agência para conhecer. Eu nunca tinha entrado numa agência, estava no colegial, eu fazia uma vaga ideia do que seria esse mercado, e o Postigo foi lá, vamos lá na Macan, na época, depois a gente foi na DPZ também, na época. Então, sempre agradeço quando posso, Postigo, então obrigado mais uma vez. Bom, gente, vamos começar então a minha apresentação, falando desse filho que o Postigo está se referindo. Eu até, bom, como o Postigo falou, tenho 25 anos dentro do mercado de publicidade, sempre na área criativa. Os últimos 13 anos liderando equipes criativas. E aí eu saí em agosto do ano passado, da DPZ, onde eu fui vice-presidente de criação, e saí e tomei uma decisão muito difícil, né? Uma decisão que eu acalentei, eu de alguma forma, acho que eu me preparei para tomar essa decisão ao longo dos anos, era um desejo antigo, e aí quando eu saí da DPZ, e foi uma saída em que eu tive muito tempo para poder tomar essa decisão, né? Decisão de volto para o mercado, vou bater na porta, ligo para os amigos, vou me recolocar, porque eu não queria mais trabalhar naquela estrutura. Já estava há muitos anos, foram 7 anos na DPZ, mais 5 anos na Nelgama, ambas do mesmo grupo, Publicis, então quase 14 anos debaixo do mesmo grupo, dentro de 2 agências diferentes, bastante diferença entre si. E eu estava muito cansado do modelo de trabalhar em holding internacional, de grande agência de grupo, que tem uma matriz na França, nos Estados Unidos, onde for. E aí eu falei, tá, eu posso voltar para o mercado agora, indo bater na porta de agências independentes. Mas eu tinha um desejo de abrir a minha própria agência. E foi isso, esse é o filho que o Postigo está se referindo. Então, eu, no segundo semestre de 25, eu modelei esse negócio, se chama Anônima, esse é o nome da agência, e Anônima porque depois de muitos anos trabalhando num mercado em que, como a Carla falou, né, falou bastante de Festival de Cannes, de reconhecimento, premiação, eu estou muito interessado agora em fazer um trabalho de alto nível para os clientes, só que sem necessariamente estar girando a rodinha de festival, né? Então, por isso chama Anônima. Eu quero ser a banda Gorillaz, né? Eu quero ser quem está no backstage, para a marca aparecer, para o resultado brilhar e não para a agência em si. Por isso o nome Anônima, né? Então a gente, esse é meu sócio que cuida mais da área de negócios, e a gente começou em janeiro a operação. A gente anunciou na última semana de janeiro a Anônima, com a conta da BIC, que é o nosso primeiro cliente. Então, a gente cuida do Always On da marca, ou seja, todo o trabalho digital da BIC, e de vários projetos ao longo do ano. Então, tem vários projetos já para sair, outros para o segundo semestre. Então, esse, por enquanto, é o nosso primeiro cliente, nosso único cliente, e a gente está na batalha de fazer um trabalho incrível para a BIC e conquistar a segunda conta, a terceira conta, e mirar um crescimento. Então, esse é meu filho novo.
Aqui uma apresentação muito rápida, né? Isso, passei por várias agências, para a DPZ, né? O Gama, Talent, WMACAN, DM9, Yang, né? Algumas já são agências falecidas, né? O Gama não existe mais. Esse é um mercado que é isso. Você vai trabalhando depois de mais de uma década, chegando em 2 décadas, agências morrem ou são absorvidas, se fundem, mudam de nome. Então a Neogama não existe mais, a WMACAN hoje a Macan era Macan Aéreo, hoje é WMACAN, a DM9 virou Lola e Yang virou VML. Então um mercado muito dinâmico e globalmente, inclusive, com impactos locais. Então eu sempre fui criativo, né? Sempre fui redator e sempre gostei muito eu sempre me interessei muito por estratégia também, pelo business também. Então sempre fui criativo, mas com esse olhar de querer entender, ter uma visão um pouco mais macro para entender o negócio dos clientes e que impacto a minha criatividade teria dentro do negócio dele. Então, já contei um pouco da minha história, de empreender, e tive uma série de reconhecimentos em Cannes, em Prêmio F e tal, mas eu gosto de frisar muito os cases em que, de fato, moveram o negócio, né? Então, são 3 contas aqui que eu trabalhei por muitos anos. Então, a Electrolux virou líder em vendas, batendo Brastemp. IP hoje é a segunda marca mais escolhida pelos brasileiros, só atrás de Coca-Cola. Ultrapassou Omo dentro da linha de sabões, né, de Tixan IP. E Renault, até poucos anos atrás, saltou de 7ª para 4ª posição entre as montadoras. Então, sempre gosto de frisar isso aqui. Os festivais são super importantes, são balizadores, sim, do que é um bom trabalho, mas construções mais longas não se fazem com performance em Cannes, né? Então acho que esse é um ponto que eu sempre trago também para o time, principalmente nas reuniões de prospecção que eu faço com a agência. Então, entrando já agora aqui no tema, e fiquem à vontade também para entrar aqui, é só abrir o microfone para a gente fazer disso um papo. Então, equipe criativa de alto desempenho não é um grupo de gente parecida, né? Definitivamente não é. É um grupo de pessoas com repertórios diferentes e skills que se complementam. E aí, eu vou dar uma visão, a partir da minha experiência, dentro de agências grandes, que são estruturas maiores, com muito mais investimento envolvido, e como é a realidade numa agência independente, nova, pequena, que está crescendo. Então, muda um pouco de figura, né? A forma como você lidera um time criativo, contrata, forma e norteia, né, equipes. Então, repertório, vamos falar de repertório e de skills complementares. Repertório é a caixa de ferramenta, né? Eu me lembro de um diretor de criação que eu tive, que uma vez ele me disse assim, cara, eu gosto do teu trabalho, especialmente eram roteiros, né, que estavam na pauta. Eu gosto dos teus roteiros, mas, cara, são todos de humor. Você só tem uma ferramenta na caixa. Cara, você só tem um alicate aí. Quando você precisar falar de um jeito emocional, ou você ter uma abordagem mais racional, ou você ter uma abordagem mais estética, mais abstrata, dependendo do trabalho, por exemplo, você pegar um trabalho de moda, talvez você parta para uma linguagem muito mais de estética e visual, por assim dizer, talvez você não consiga fazer. Cara, e aquilo me marcou muito, foi um excelente feedback. Então, repertório é a quantidade de ferramentas que você tem na caixa. Que ferramentas são essas, né? Primeiro, acho que tá ligado a experiências de vida, né? Repertório de vida, experiências que você viveu, sua origem como pessoa. Acho que aqui é até mais holístico, aqui esse primeiro ponto de repertório. Cara, que é a tua trajetória de vida, por tudo que você se interessou, por onde você morou, o que você fez, o que você brincou quando você foi criança, um pouco psicanalítico aqui, mas acho que é um ponto bem importante que define também repertório, ou pelo menos o princípio do teu acúmulo de repertórios dentro da profissão. Repertório de conhecimento, cultura, formação, e aí acho que tem muito a ver com o tema que a Carla falou também, da dificuldade de repertório dentro dos times hoje, né? Acho que a gente vive tempos em que a nossa maior, ou para não dizer a única, dependendo do público, fonte de conhecimento, de cultura, cara, é o Instagram e o TikTok.
E isso é um puta problema, né? É um puta problema educacional, social, antropológico, para onde a gente quiser abrir isso. É uma questão bem séria, ainda mais um país que transpira social media como o Brasil, né? Países europeus não têm esse problema que a gente tem nesse aspecto. Então, é incrível encontrar um talento mais jovem, 23 anos, 24, 25 anos, que, cara, tem referência de cinema, que leu livros importantes, que tem conhecimento de publicidade, inclusive, que é um tema aqui de repertório também, que sabe falar de música, que não é a música que está tocando, que é top 10 no Spotify, mas que sabe de história da música. Então, eu acho muito importante esse ponto de repertório, porque é desse mix de conhecimento, de cultura, de formação, que você vai extrair material criativo para resolver problemas. Repertório de interesses, né? Acho que quanto mais interesses uma pessoa tem, no caso um criativo, ou seja, mais curiosidade essa pessoa tiver, ela vai acessar mais interesses, e mais interesses se cruzam no momento em que você precisa ter uma grande ideia, encontrar uma solução, né? Então, a pessoa que tem interesse por esporte, mas também tem por arte, mas também tem por negócios, mas também tem por pets, mas também tem por trabalho voluntário, mas também tem, quanto mais amplo for esse leque, melhor vai ser. E repertório de publicidade, né? Ou seja, como a Carla falou na apresentação dela, saber de publicidade. Tanto a publicidade nova que está saindo agora, né? E todo mundo tem os canais para ter acesso, quanto trabalhos incríveis que foram feitos há 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Inclusive, isso evitaria que muito trabalho se repetisse, principalmente nos festivais, porque os jurados dos festivais também vão se reciclando, gerações novas vão chegando, necessariamente um jurado que está hoje, esse ano, 26, no Festival de Cannes, uma pessoa de 30 anos, 28 anos, não necessariamente tem a bagagem ou a lembrança de uma campanha que foi premiada 25 anos atrás, e é exatamente a mesma ideia. E essa ideia passa hoje. Então, a gente ter repertório da propaganda é também muito importante, né? Tanto no sentido de entender o que refinar o próprio critério criativo, porque você tem balizamento, quanto mais repertório de propaganda você tem, quanto para você saber o que já foi feito. Skills complementares. Indo para esse momento aqui, acho que numa agência maior, você pode contar com pessoas de diferentes habilidades, né? Então, aqui eu trago algumas que também até cruzam um pouco com a apresentação da Carla, que, assim, um deles, né, um dos skills, e você tem pessoas dentro de uma estrutura maior, que tem um domínio do digital, de social, de comunidades, então é o nativo digital. Então, isso é até um recorte geracional dentro do time, né? Então, você tem alguém que, cara, domina a linguagem, domina todos os formatos, entende de como captura atenção com uma imagem esperta e um texto curto, mudar o criativo porque não performou tão bem, isso já muda. Então, assim, tem o nativo, a nativa digital, é um skill, né? É um skill, e tem, dentro de um time criativo, você tem algumas pessoas, especialmente da área de content, mas também criativos, que hoje também esse conceito está um pouco mais, eu acho, pueril, mais abstrato, porque está tudo muito, muito conectado hoje, né? O que é um criativo de conteúdo versus o criativo de publicidade, né? Hoje, quando tudo é digital, as coisas estão muito conectadas, né? Então, mas a gente tem esse recorte dentro de um como skill complementar, esse certamente é um deles hoje. Você tem um outro skill que é o construtor ou a construtora de narrativa. Então, é aquele criativo, seja diretor de arte ou redatora, ou dupla de criação, que cria a campanha com storytelling, a partir de um conceito, uma ideia grande, em que o redator é muito bom de roteiro, o diretor de arte é muito bom de craft,
é geralmente uma dupla mais sênior, mas muito ambiciosa, né? No sentido de querer fazer um trabalho que vai dar resultado, vai gerar repercussão no mercado, todo mundo vai ver. Então, acho que aqui é um trabalho, talvez seja, hoje, eu acho, o trabalho dos criativos mais faixa preta dentro de uma agência, tá? Dentro de uma área criativa. Você tem o hacker de sistema, que acho que é aquele criativo muito focado em prêmio, que ele sempre está procurando uma ideia, um projeto, uma tecnologia inesperada, alguma coisa, ele faz conexões diferentes que ninguém pensou. Ele trilha outros caminhos. Então, geralmente, ele é muito criativo. Não necessariamente ele tem o skill do consultor de narrativa, e às vezes ele não tem muito saco para ser um nativo digital, que ele acha meio chato e repetitivo. Mas o hacker de sistema é aquele que tenta hackear o sistema, hackear o cliente, para encontrar ideias que geralmente são as ideias que reverberam muito em festivais. Tá? Sei lá, para dar um exemplo aqui. Mercado Livre, ano retrasado, a placa de estádio que fica ao redor do campo de futebol, a placa do Mercado Livre, uma placa de publicidade, só que eles fizeram ali, todo mundo deve lembrar, fizeram ali a placa do Gandula, né, o Mercado Livre, no momento em que uma bola era chutada para fora do campo, essa placa tinha um dispositivo que já cuspia uma bola para dentro do campo, para o jogo seguir, continuar sem perda de tempo. Ou seja, é o Mercado Livre entregando uma bola no momento em que ninguém está pensando em Mercado Livre, entrega. Então aqui foi uma super hackeada no sistema. E você tem o resolvedor ou a resolvedora sênior, né, que, cara, toda agência grande ou média, ou até pequena também, tem seus clientes mais difíceis. Só que eles são difíceis porque eles investem, eles colocam muito dinheiro dentro da agência, e ele tem que ser muito bem atendido, obviamente, mas às vezes é um cliente, uma conta pública, mas uma conta do governo de São Paulo, uma conta do Banco do Brasil, você tem ou um cliente global, você tem uma Nestlé, um produto dentro de uma empresa mais pesada como essa e muito processual, que depende de muitos layers de aprovação dentro, fora do país. Geralmente você precisa desse criativo que simplifica o que é difícil, sabe lidar com temperaturas mais altas, bom de relacionamento com o cliente e coloca qualidade na entrega. Então a gente tem esse perfil também dentro desse sistema de skills complementares. Claro que aqui eu estou fazendo uma dissecação desses perfis, mas muitas vezes, dentro de um objetivo de um projeto ou de uma campanha, para um cliente, você mixa isso aqui, né? Então, eu vou pegar essa dupla mais louquinha aqui, mais maluca, que hackeia sistema, e vou colocar junto com uma dupla de consultoras de narrativa. Isso já começa, ou eu pego o resolvedor sênior, coloco com uma dupla nativa digital, porque aí vai dar também um contrapeso aqui de um trabalho que às vezes é um pouco mais sério, mas ele pode ter uma linguagem um pouco mais solta, mais criativa. Eu fazia muito isso na DPZ, a gente tinha a conta do governo, a DPZ tem a conta do governo de São Paulo, e é uma conta bastante quente, sempre uma concorrência, toda semanal, né? Então eles têm um pool de 3, 4 agências, cada trabalho é uma concorrência semanal, então precisa de um time muito dedicado, fazendo essas entregas. Então você precisa fazer diferentes mix para poder, primeiro, não deixar o trabalho virar flat e para trazer um pouco mais de emoção também para esse dia a dia, porque senão não é fácil você tocar uma conta pesada por muito tempo, né? E princípios que costuram times, né? Que acho que são princípios importantes, independente do tamanho da agência. Eu acho que existe sim uma competência individual, né? Acho que publicidade é um esporte coletivo, ou, para fazer outra metáfora que muita gente faz, né, na música, é uma big band, é uma banda de jazz, cada um tocando
o seu instrumento, cada um dando espaço para o outro fazer o solo, mas todos juntos estão fazendo a música acontecer, a dinâmica musical acontecer, mas todos têm que ser bons. Então, acho que tem um princípio aqui de competência individual, seja a partir da tua formação, seja a partir de uma contratação de alguém do mercado que já chega com um repertório, já chega com trabalhos reconhecidos, aí cada caso é um caso, mas acho que independente do que for, pode ser um estagiário em que você enxergue muito potencial, ele é competente, mesmo sendo inexperiente. Clareza de papéis, acho que clareza de papéis é super importante no sentido de todo mundo saber o que tem que ser feito, para onde a gente está indo. Você pode fazer um trabalho dentro de um time que ultrapassa o teu cercadinho, a tua competência que foi dada, mas e isso é bom que aconteça, porque você está somando com o time a partir do momento que você está fazendo a sua parte, fazendo outras e dando um pitaco se você, por exemplo, é uma dupla de social media, tá? Focada em linguagem digital, mas você teve uma ideia de um filme dentro de uma campanha que você está duplando com uma dupla mais sênior que você. É legal saber que o teu papel é dar forma para essa campanha no ambiente digital, mas é importante que existam os espaços para as trocas acontecerem, porque essa dupla pode, apesar de estar claro para ela o papel que ela tem, ela pode dar a grande ideia, a big idea dessa campanha pode ser dela. Mas é importante ter a clareza, né? No fim do dia, ok, criamos juntos, agora vamos separar, cada um vai para o seu lugar, e a gente desenvolve o nosso, depois conecta tudo de novo para ter uma apresentação pronta. Generosidade no processo, acho isso muito importante, no sentido de é uma construção coletiva, acho que tem muito do que a Carla falou também, do não culpar os erros, não caçar as bruxas. Pelo contrário, acho que tem que ser generoso no processo, no sentido de você ajudar alguém que está com eventualmente uma dificuldade, aceitar o input que outra pessoa trouxe para você, mesmo sendo de uma pessoa fora da área criativa. Aliás, tem muitas ideias boas fora da área de criação. Eu já tive... Alguém quer comentar? Acho que alguém está com o microfone aberto. Tá. Amado, se não puder fechar, eu agradeço. Obrigado. Eu já tive uma série de casos, tanto eu como criativo envolvido no processo, como liderando times, de reconhecer que o insight veio de alguém da mídia, veio de alguém da área de negócios, atendimento, veio da área de estratégia. E não tem nenhum problema. Então, acho que essa generosidade é no sentido de abrir espaço e para que esse ambiente seja colaborativo, porque, no fim, quem tem que brilhar é a ideia, é o projeto, é a campanha, é o cliente, no final. Então, acho que essa generosidade é fundamental. E uma ambição coletiva, que eu acho que isso está muito na mão da direção criativa, né? Então, acho que uma direção criativa ambiciosa, ela leva isso para o time, né? E aí você tem uma ambição coletiva. É muito complicado quando acontece o contrário. Eu acho que todo mundo já passou por experiências assim, quando você é uma pessoa, um criativo ambicioso, mas você está numa agência que não é. Então você foge desse lugar, porque esse lugar não vai te dar espaço. Esse lugar não vai... É como o caso que a Carla contou, de uma pessoa que numa agência eventualmente não consegue fazer um trabalho, mas ela muda de agência, ela era subjugada na primeira, mas vai para a próxima e lá ela brilha. Então, também esse pode ser um exemplo de falta de ambição, né, da primeira agência. Então, ou de falta de cuidado com aquele talento também. Mas acho que a ambição coletiva é fundamental, porque aí é a cultura da agência. E aí você pode trocar pessoas, mas essa cultura continua viva. Está aí ao MAP há décadas, trocando comando, e a agência segue com um nível de excelência assim, invejável globalmente, né? Legal, isso tudo foi muito da minha experiência pré-anônima. E como é que funciona numa agência pequena, independente? Como é que isso se transpõe? Acho que, assim, numa agência grande, GIP é de grande e pequeno, tem muito de papéis específicos, por mais que skills sejam
complementares e essas águas se misturem, eu acho que tem papéis específicos, porque você pode pagar por times com skills diferentes. Porque você tem clientes que demandam esse tipo de entrega em que você precisa de times muito específicos, né? Então você tem o time, como eu falei, mais ligados aos nativos digitais, os criadores mais de campanha, os hackeadores de sistema, os seniors para segurar os rojões mais pesados. Numa agência pequena, você vai ter poucos e bons, né? Então isso é uma coisa que eu já descobri. Não é fácil, assim como não é fácil na grande, você encontrar esses talentos que sejam versáteis, ou seja, eles sabem jogar mais ou menos bem em qualquer posição que você coloque. E são coringas, não é fácil achar, mas eles existem. Numa agência maior, você tem muitas camadas internas, processos mais longos. Dentro de uma agência pequena, é muito mais ágil. Os processos são muito enxutos. Então, eu, por exemplo, eu sou o CEO da agência, mas eu sou o diretor criativo da agência. Então, sou eu, muitas vezes, com uma dupla, criando, num trio. Às vezes sou eu com o diretor de arte. Então, é muito mais simples. O processo interno de uma estrutura menor, quando você tem 2, 3 duplas, como várias agências desse porte têm, é muito mais ágil. Tá? Quando você começa a crescer muito, a agência tende a ficar mais lenta e mais engessada, e é da natureza do crescimento. É muito raro uma agência grande conseguir seguir com essa agilidade, mas é do sistema. Numa grande, você tem essas complementariedades que se cruzam. Numa pequena, você tem que ter criativos com um repertório mais amplo. Acho que ele cruza um pouco com talentos versáteis, né? Então, esses talentos têm que ser escolhidos a dedo para que fique muito claro, cara, essa pessoa, ela domina formatos, linguagem digital, mas ela é boa de contar história, tem referência de cinema, de literatura, de música, ela se interessa por negócio, cara, pronto. Ela tem um repertório já amplo que eu sei que vai jogar em diferentes posições. Como formar talentos hoje? Né? Que só pedir para você agilizar, porque nós estamos estourando no tempo. Então já vou correr aqui. Cara, não dá mais para pegar na mãozinha. Acho que a gente, talvez, minha geração e da Carla, a gente tenha sido a última geração que pegaram um pouco mais na mão, mostrar caminho, como você cresce aqui, estagiário. Não. Hoje, assim, ninguém tem tempo, as estruturas estão mais enxutas, a pressão é gigantesca. Então, o jeito é outro. Então, a gente tem que, identificando talentos que sejam acima da média, você tem que jogar para resolver problemas reais, você tem que acelerar a formação de repertório dessa pessoa, tem que proteger essa carreira, tem que dar contexto, não só formando um tarefeiro, mas dando o contexto daquela marca, daquele segmento, dos processos, e reconhecer quando assim for merecido, né? Então, acho que da sala de aula para o mercado, o que desenvolver, eu acho que é menos formação por caixinha, né? Você tem que dar uma formação mais ampla, mais repertório cultural de linguagem, que antigamente se fazia mais, as próprias faculdades, cara, levar para ter discussões sobre temas que rodeiam a criatividade. Então, cara, você ter exposição sobre levar o Walter Salles para ir falar na faculdade, sabe? Levar todo mundo para ver uma exposição do Eisen Weinfeld no Tomiotaki, né? Que o cara é um super arquiteto, um super criativo, e que é uma exposição, acima de tudo, de um criativo, por acaso, da arquitetura. Então, explorar mais isso, eu acho que está super em falta, tanto do lado das faculdades quanto das próprias agências. Estimular o trabalho colaborativo, não só dividir tarefas, mas todo mundo sabendo fazer um pouco de tudo, entendendo o todo, e mais contato com os problemas reais, né? O mercado real não tem briefing. Então, como é que você lida sem briefing, né? Você tem que criar esse briefing a partir da escuta, a partir da relação com o cliente, a partir do interesse, e estimular a responsabilidade, porque o trabalho tem que sair. Ele tem que subir, ele tem que parar em pé. Então, acho que estimular a responsabilidade hoje também não está fácil com novas gerações, tá? Aqui é isso, competência, repertório, maturidade com resiliência, responsabilidade, e aí o tema que eu abri, falando do Postigo,
paixão. Que eu acho que a gente tem que gostar dessa profissão, gostar desse tipo de problema, gostar dessa rotina insana da gente, e senão tudo fica um pouco mais difícil sem isso. Obrigado. Desculpa Não, o não, tá tempo, ótimo. a estouradinha do tempo. E a gente não teve pergunta, porque acho que vocês foram tão esclarecedores, né, que a gente não precisou nem fazer pergunta. Então eu agradeço, né, a presença dos dois, da Carla, da Cancelara, e do Fábio Moselli. E vou pedir que vocês que participaram, os professores, alunos, professores que participaram mesmo, deixem o nome, deixem o e-mail para que vocês possam receber um certificado em breve da participação nesse nosso Academia PP. Quero lembrar também que logo, em breve, a gravação dessa edição vai estar disponível no canal da APP no YouTube. Agradeço demais, demais, demais a Carla Cancelaro, o Fábio Moselli pela disponibilidade, pela troca de experiência, pelo carinho, pelos elogios que eu recebi aqui também. Já assumi até ser avô da Anônima. Agradeço também aos professores, coordenadores que participaram dessa academia na edição de hoje, né? Toda a equipe do Academia ABC, da Academia APP, que está por trás dessa nossa produção, e principalmente o patrocínio do Master Globo, da Cantaribop e da Record, ok? Fábio, Carla, vocês querem dizer mais alguma coisinha para finalizar? Só agradecer pela audiência, de todo mundo que está aqui acompanhando até agora, quem vai ver online, e pela oportunidade. Obrigada pelo convite, viu, Postigo? A gente Muito que bom. agradece vocês sempre disponíveis, tá bom? Fábio? Eu faço das palavras da Carla as minhas e nenhuma pergunta, gente. Meu Pergunta único tem, o comentário é tempo esse. estourou. Tá parecendo TV É, aberta isso aqui, tem que entrar no próximo programa, Postigo. tá aparecendo já, o comercial tá aí, o cliente tá aí chamando. Gente, Tá bom. muito obrigado. E a gente finaliza hoje o Academia PP, falando sobre essa relação entre criação, direção de arte e educação, escola, academia, né? E a gente volta na próxima edição, na segunda terça-feira do mês de maio. Gente, muito obrigado e até a próxima edição.